Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo Não é Favor da Direito, com ela, Vanessa Bonfim. Muito boa tarde. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo. E é um prazer estar aqui falando com você hoje no bate-papo Não é Favor é Direito, William. Vamos bater um papo legal aqui. Vou fazer umas perguntas difíceis, hein? Eita! Pergunta complicada, que aqui a gente não vai ficar com aguinha com açúcar, não. A gente quer saber... Aqui é a direto, gente quer papo é saber... reto. Conheço você, conheço seu trabalho, sei que você não é do mimimi, então a gente vai conversar coisas que são importantes aqui para a nossa política. Aliás, né, falando aqui, deixar gravado, registrado, o nome Não é Favor à Direita, é um nome incrível, né? A gente, quando eu bati um papo aqui com o pessoal que está fazendo a gravação, o pessoal, nossa, que nome interessante, que nome legal. Então, realmente Não é Favor à Direita. Depois eu quero que você explique melhor essa coisa que tem muita gente que usa direitos da população como favores, né? Vou pôr seu filho na creche como um favor, em troca de um voto, quando na verdade isso deveria ser direito da população, não é né? favor, é um direito, né, da população. Muito bom. A gente vai... Essa parte é boa, vou deixar para depois, para segurar a audiência com o pessoal. Tá bom. Vanessa, você tem uma trajetória muito extensa na vida pública, né? Você já teve participação aí em várias frentes nessa vida pública, conhece bem a questão da administração e tal. E a gente está numa época da humanidade como um todo, mas principalmente na política, da participação da mulher, né? Então tem o partido das mulheres, tem a representatividade das mulheres, a mulher, né? Então a gente vê os partidos colocando muito essa pauta feminina. Agora, a pergunta, já vou começar com uma pergunta difícil, Eita. hein? Essa representatividade, ela é real? A gente vê lá dentro da política a mulher participando? Ou isso é uma fachada para parecer que o pessoal é bonzinho, que o pessoal está colocando a mulher, mas na verdade, lá na hora da tomada da decisão, essa mulher não está participando? Como que isso funciona na vida real? Na realidade, William, é bem diferente. Aliás, eu até comentei com você um pouquinho antes, a gente está acompanhando as propagandas eleitorais, né? E a gente vê agora todos os partidos dizendo, olha, queremos mulheres, somos a favor de 50%, nós queremos mulheres, mas passaram-se 4 anos e ninguém busca essas mulheres para trazer para frente, para estar na política, para participar de políticas públicas. Então, assim, o discurso é lindo, até eu me emociono quando eu vejo, mas como eu estou há muitos anos lutando por isso, com o projeto Mulheres que Edificam Mulheres, né? Há anos nós estamos lutando, a gente vê que não é real isso. Não é real. Então tem essa exploração para trazer, nós queremos a mulher, mas na prática, infelizmente, isso não acontece. E não é a Vanessa Bonfim que está falando isso. Se você pesquisar, jogar lá no Google, você vai ver que o estado de São Paulo, nós temos 70 deputados eleitos no estado de São Paulo. E que apenas 11 são mulheres no estado. Então, se você olhar... no parlamento, nós temos 10% de representatividade, falando de Senado e de deputadas. Nós temos 10%. E na Câmara, né, nós temos apenas 15%. Então, onde que está esse valor, né, esse reconhecimento dos partidos? Então, isso me deixa bem triste, porque não é real. Isso inclusive... Você pode me corrigir se eu estiver errado, me parece que 52% da população brasileira é formada por mulheres, então teria que, se a gente fosse ter uma representação fiel a esse número, se 52% da população é composta de mulheres, a gente teria que ter pelo menos 50%, acho que seria o justo, né? E é o que eu falo desse equilíbrio em tudo. Eu não acho que, olha, nós temos que ser só mulheres, as mulheres, vamos lá. Não, como tudo na vida, tem que ter um equilíbrio. Então, eu acredito que a mulher, ela precisa de fato estar na política, sendo representada sim. A casa, a família, a mãe, a mulher, né? A esposa. Então, tem que ter mulher na política, sim. Até porque hoje é muito comum que mulheres sejam o arrimo da família, quem leva a verba, né? Porque a gente vem de uma sociedade que colocava a mulher ali numa condição de dona de casa apenas, ela não tinha renda, ela dependia do marido, e essas coisas foram mudando com o decorrer dos anos, né? Então várias mulheres aí são o arrimo financeiro da família, e talvez essa mulher não tenha a representatividade que ela deveria, né, na política. E olha que importante que você está falando, eu falo isso muito no projeto Mulheres que Edificam Mulheres, porque todo homem reconhece isso na minha palestra. A mãe dele, né, a mãe de um homem, tá lá administrando um lar. Então, eu converso com mulheres que ganham menos que um salário mínimo e mulheres que ganham 10, 20, 30
né, salários mínimos. E elas precisam conduzir a casa delas, elas precisam cuidar da saúde, da alimentação, da segurança da família, da estrutura familiar. Então é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos sim de mulheres olhando com esse cuidado e tem que ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio não acontece. E nós mulheres somos responsáveis por isso. E é isso que eu falo pra elas, porque a mulher precisa edificar a outra. A mulher precisa olhar pra outra e falar assim, olha, me dá a mão aqui e vamos caminhar juntas. Porque a gente sabe a dificuldade. Hoje, graças a Deus, eu tenho condição de dar pra minha filha uma boa educação. A gente sabe que a gente vive uma crise, então a questão de uniforme escolar. Então, assim, a gente tem vários acontecimentos hoje que mães não têm condição, como a minha, e não sei a sua, mas a minha não teve. E aí eu precisava ter um uniforme escolar, sabe? Então isso não é um favor, é um direito. Aquela mãe precisa disso. A gente tem aí várias leis que as mulheres precisam estar presentes, porque a gente vivencia isso. E eu acho que é esse cuidado, esse zelo e também a parte de entender o que é direito, né? Porque a gente precisa entender o que é o nosso direito para lutar por ele. E depois eu vou falar dessa frase que você falou. Muito bom. Você que é, né? Você que é advogada, além de tudo, depois eu vou ler o... Mas essa frase, William, não tem a ver comigo advogada, tá? Tem a ver quando eu tinha 14 anos com um professor da escola Luiz Washington Vita, você vai saber. Olha aí, muito bom. E depois eu vou falar o currículo aqui, tem que ter umas 4 páginas aqui de currículo, porque o currículo é bom, é extenso. Muito legal, Vanessa. E assim... Essa representatividade, então, ela é baixa. A gente já entendeu que num país que tem, vamos colocar lá, metade de mulheres, deveria ter metade. Você falou que no Senado a gente tem algo em torno de 10%. Senado e Câmara 10%, Senado e Câmara. Congresso 15%. E por exemplo, lá tem estados que não foram eleitas nenhuma, tá? Isso vocês podem pesquisar também. Como tem cidades, igual a cidade de Mauá, que não tem uma vereadora eleita na cidade. Então, 23 homens lá, sentados lá na cadeira e nós não temos uma mulher representando. Isso é interessante, né? Porque nós que somos de Mauá, a gente tá vivendo aquela realidade e talvez se a gente for para uma pesquisa mais aprimorada nas outras cidades do Grande ABC, não deve ser tão diferente a realidade. Uma cidade ali que tem uma ou outra, né? Mas realmente falta... Eu acredito assim, a Câmara dos vereadores, a Câmara dos Deputados, o Senado, ele tem que ser uma amostra, né? Uma amostra da população, no geral. Então, se a gente coloca só um tipo de grupo ali para tomar conta, a tendência é que a nossa política continue difícil. Aliás, tem uma frase que você gosta muito, que uma vez eu falei para você e você me ensinou uma coisa muito valiosa. E eu queria trazer esse ensinamento. Eu falei assim para você, Vanessa, mas eu não gosto de política. Falei, Vanessa, política é complicado, negócio de político aí não, né, é difícil. Vou falar igual a Priscila, eu odeio política. Né? E aí você me falou uma coisa sobre política e politicagem. Você pode trazer essa ideia pra gente? Sim, porque o que eu falo? As pessoas, elas não gostam da politicagem, né? Elas não gostam, pessoas do bem, cidadãos do bem, não gostam da coisa errada, do jeitinho de falar para uma senhora de 70 anos que vai conseguir uma consulta no posto para ela porque ela precisa dar o título dela e votar no cara, para a mãe que precisa da vaga na creche, olha, você vai lá, você vota em mim, a sua família traz o título da sua família, tem quantos? 5, 10? Você fica tranquilo que você vai conseguir nessa escola, que essa escola é muito boa pro seu filho. Então, assim, essa politicagem nos dá nojo, né? E me dá nojo também. Então, é até uma frase bíblica, né? Que é o quente e o frio, o morno, Deus vomita, né? Então, é isso. Isso aí a gente vomita. Agora, a política, que são políticas públicas. Nós precisamos de política para tudo. Eu recebo várias mensagens de mães para falar de jovem aprendiz. De pessoas que agora estão pedindo para que os jovens vão lá tirar o título, porque vão fazer 16 anos. E o que acontece? O jovem, ele não tem uma oportunidade hoje. Então, a cidade que poderia criar incentivos fiscais com empresas, comércios dentro da cidade, trazer esse jovem para trabalhar dentro da cidade, criar políticas públicas capacitando esse jovem, isso não acontece. Isso é política pública, né? Então, a gente precisa gostar de política, entender o direito. E o não é favor é direito, nós nos unimos com um grupo de advogados, né, e cidadãos também,
para colocar lá para a pessoa entender de uma forma bem simples que não é um favor e que é direito. Então, política, nós precisamos entender, senão a gente vai ficar refém. Aí a gente só vai reclamar porque a gasolina aumentou, porque o gás aumentou, porque o tomate aumentou, porque a gente não tem condições, tá bom. Mas eles são nossos empregados. E eu acredito que o que separa o ser humano da barbárie, da idade da pedra para uma sociedade civilizada é a política, né? É a política. Porque E assim, tem William, Estado, tem polícia, tem bombeiro, tem asfalto, tem... Essas coisas estão diretamente ligadas à política, né? Sim, e o que eu costumo dizer para as pessoas é assim, se a gente cumpre os nossos deveres, então agora eu vou entrar um pouquinho do não é favor, é direito. E eu aprendi com meu professor Cícero no ginásio. Ele sabia da minha paixão, porque a minha paixão vem desde os meus 14 anos por política, né? Políticas públicas, que era o quê? Na escola não tinha, por exemplo, campeonato. Na escola não tinha um cursinho de teatro. Minha mãe não tinha condições. Então eu falava assim, por que a gente não faz isso aqui? E a gente reunia, conversava com os professores e eles nos ajudavam. Então é uma política, não é politicagem. Perfeito. E nós jovens conquistamos isso. Então o que nós precisamos são cidadãos de bem à frente da política. Ah, ninguém presta. Tem gente ruim e gente boa em todo lugar. Agora, quando você contrata, é o teu reflexo. Quem é que você está contratando? Quem é que você está colocando lá? Porque essa pessoa é o teu representante, é o teu empregado. Não é um favor. Se está se colocando ali à disposição, precisa trabalhar e entender também, né, William? Precisa entender da lei. As pessoas têm muito essa questão assim... é deputado federal, deputado estadual, né? Gente, do estado de São Paulo, né? Por exemplo, cada um do seu estado, representando o seu estado. Então, nós temos as pessoas que vão cuidar aqui da legislação estadual e tem a nacional. E é isso que nós precisamos entender. A importância de você ter um representante que conheça o seu direito, que defenda o seu direito e que, acima de tudo, respeite os seus princípios e valores, né? E é muito legal você tocar nesse tema. Você sabe, eu me lembro uma vez que quando estava tendo aquela votação do impeachment da Dilma, que é um momento que a imprensa vem e filma e mostra lá os deputados votando, né? E eu vi muita gente lá, Vanessa, assim, a pessoa era a favor do impeachment e o deputado dela votou contra. Ou vice-versa. Ela era contra o impeachment e o deputado votou a favor. E a pessoa reclamava, né? Não acredito que... Isso quando lembrava quem foi o deputado. E ali é um exemplo de como a gente pode olhar na prática o poder que a gente tem ao eleger um deputado. Porque uma decisão de ter um impeachment de um país é televisionada, é uma coisa que tem mais marketing ali e tudo, mas quantos votos são feitos todos os dias que impactam diretamente no nosso dia? Então, acho que é legal também trazer essa importância do deputado, porque talvez a gente dê uma importância, a gente vê aí o povo acalorado nas eleições para presidente ali do executivo, então quem vai ser o presidente e tal, esquece sempre do legislativo, de quem realmente... esquece de quem vai votar ali E vai fiscalizar o teu direito, e vai criar leis, vai elaborar leis. Então é isso que o que você está dizendo, é esta politicagem que a gente precisa dar um basta. E só o cidadão de bem vai conseguir. Eu vou entrar em outro assunto aqui, que é a questão partidária, porque quando você fala isso, tem pessoas que votam, e eu sempre vou dizer... Ou é o time, né? O jogador tal tá no time do Corinthians, agora ele foi pro do Palmeiras, né? E na política, isso acontece muito. Só que não é um jogo de quem tá ganhando. Ali é a tua vida, é a educação do teu filho, é a tua saúde, vai debater questão de convênio, vai debater questão de educação, de segurança, de economia. Então, assim, é muito além. Se a gente parar pra pensar, eu falo, as crianças deveriam estudar na escola, né? E ter políticas públicas na escola. Eu ensino a Valentina, eu ensino a minha filha. Então, sobre o que é... Quantos anos tá a Valentina? 8 anos. Eu ensino pra ela sobre o que é dever e o que é direito. E o Cícero me falava muito isso, professor. Então, quando nós cumprimos os nossos deveres, nós exigimos os nossos direitos. Só que se a pessoa que estiver lá te representando, ela não tiver um mínimo de princípios, moral, ética, ela vai virar e falar, cara, nem saber disso. Onde é que eu assino aqui pra receber aqui o meu?
Então é isso que precisa parar. A gente é muito grave essa questão política. Você pode odiar a politicagem, e eu concordo com você, eu odeio politicagem, mas a política é séria, e ela é séria, deve ser séria para os nossos filhos, para nós, para os nossos pais, para os nossos avós, são políticas públicas. E eu vejo, Vanessa, que além de séria, é a única saída. Ou a gente vira um velho oeste, que cada um vai por si, vai se virar, e eu acredito que a humanidade está indo para o lado contrário. A gente está evoluindo, a gente está melhorando, né? Então isso tudo é muito importante. Agora, você tocou num ponto aí que a politicagem que está dentro da política, que a gente vê nos noticiários, né? Então, essa política que deveria ser bem representada por cidadãos de bem, ela tá tomada por muita politicagem, e é um ambiente meio selvagem, né? Assim, às vezes acontecem coisas... Eu falo que é o faroeste, né? Coronelismo, né? Então, eu quem diga. A gente tem... Sofri por isso. A gente tem muitas histórias, e com você não foi diferente. Mas numa visão geral, assim, antes de falar da sua história, numa visão geral, você vê violência contra a mulher nesse sentido? A mulher, ela tá num ambiente complicado ali dentro da política? Ela tá, porque a mulher, ela se torna refém, né? Eu conversei com algumas lideranças femininas essas últimas semanas, e elas me falaram assim, olha, eu sou pré-candidata, né? Então elas falaram assim, eu até gostaria de te apoiar, mas eu não posso, porque no meu partido, o cara que tá lá, que disse que precisa ser assim, porque assim vai ter essa condição. Porque, então, daí já traçam, sabe? E colocam a mulher de um lado assim, olha, fica aqui de coadjuvante, porque... Só pra sair, né, ali, pra dizer que a gente tá olhando, né? E aí eu olho pra elas e falo assim, mas aí você precisa acreditar em você, acreditar na mulher, acreditar nessa luta que a cada dia a gente vai conquistando e tendo conquistas. Então, elas sofrem perseguições políticas, elas sofrem muitas ameaças. Então, e quem tem já um mandato, o que acontece? Ela precisa seguir ali a regra do partido, né? Então, isso é muito delicado. Por exemplo, as pessoas quando falam da Vanessa Bonfim, ninguém fala que partido eu sou. Porque o partido, nós precisamos ter um partido para cada pessoa se candidatar, precisa ter um partido. Agora, eles falam do quê? Dos meus princípios, dos meus valores. Então, eu vou olhar os partidos, vou conversar e vou dizer assim, bom... Esses são os meus princípios, os meus valores, e aqui não tem negociação, é isso aqui. É como se a gente fosse decidir, por exemplo, no pessoal do dia a dia que não é de política, quando a gente vai escolher uma empresa. Isso. A empresa tem os valores, a empresa busca a mesma coisa, tá ligado com o que eu acredito, então bacana, vou trabalhar nessa empresa. E é o que eu falo, William, eu sou uma pessoa de muita fé, muita oração, a minha vida é direcionada por Deus. E até nas minhas escolhas são assim. Porque a gente tá vivendo uma crise que o pessoal tá achando que só tem 2 candidatos na presidência da República. Olha, só tem esses 2. Não tem só esses 2. E tem jeito de mudar, independente de quem cada um vai escolher, porque é cada um que precisa. Quem que você quer que administre a sua vida, a economia do seu filho, a educação e a segurança? Esquece sigla partidária. Eu falo, esquece a sigla. Olha o cidadão, olha a pessoa, olha o caráter. Para de querer votar porque é do partido tal. Quem é esta pessoa? Essa pessoa tem uma identidade, ela é única. Quem é esta pessoa que você está votando para te representar? Porque ela é o teu espelho. Até porque, por exemplo, um presidente eleito, seja ele de qual partido for, ele traz com ele uma equipe, né? Ministros, assessores e tal. Ou seja, talvez a gente tenha que começar a olhar com mais carinho para a ideia como um todo do que para a pessoa. Até porque nós somos perecíveis, né? Sim. A gente pode amanhã não estar aqui. E o projeto como um todo? Então, quer dizer, se a gente teve o caso, né, o Tancredo, por exemplo, foi eleito lá, tal, morreu antes de assumir. Mas e aí? Tinha todo um projeto que assumiu o país. Ou seja, morreu, infelizmente, mas a vida continua. O país tem que andar independente desses acontecimentos. Sim. Então, acho que olhar para a ideia como um todo é interessante, né? Sim, porque é o que você falou, nós somos responsáveis. Então, aquela pessoa que você colocou ali para te representar, eu sempre falo isso. Pega aqui, olha para ela e se vê. Você vê essa pessoa? Você segue os princípios dela? Então, aí você colocaria ela para jantar na tua casa, com teu filho, com a tua esposa? Administrar a tua empresa, administrar o teu negócio. Aí tudo bem, se você me falar que sim. Então, assim, não fica focado, né? E outra coisa também que é muito importante, né? Na troca do voto.
Ninguém, agora é época de todo mundo procurar liderança de bairro, porque o seu Zé, a Dona Maria, nossa, conhece todo mundo, o tiozinho ali que vende mandioca, conhece todo mundo, deixa eu pegar ele ali pra trabalhar. A pessoa vai lá, fala, ó, você vai trabalhar comigo 5 meses de pré-campanha aí, toma tanto. E aí a pessoa se amarra, porque todo mundo tá vivendo uma crise, precisa comer, eu entendo, precisa trabalhar e tal. Mas assim, você precisa entender que não são só esses 5 meses, que passaram já 4, 8, 12 anos e vão vir mais 4, 8, 12, 16 anos. E assim, se você realmente quer a sua varinha pra você ir lá e pescar o teu peixe, eu sou a favor do quê? Da capacitação, de acreditar nesse novo projeto e das pessoas realmente lutar porque é direito das pessoas. Então eu falo que esse assédio, sabe, é muito triste, porque eles procuram pessoas de bem, que são dos bairros, eles procuram pessoas de bem, que são dos bairros, né? E aí eles pegam essa pessoa só naquela época de eleição, usam aquela pessoa entra da casa da Dona Maria, faz uma reunião, conquista voto pra eles e sabe quando que eles vão ver o deputado de novo? Daqui 4 anos, quando começar agora a eleição. Às vezes não tem nem acesso ao gabinete, Não tem né? acesso, então acho que é isso, né? É por isso que eu debato muito essa questão do não é favor, é direito. Já que a gente tá falando de jogo baixo, né? Jogo baixo com a Dona Maria, jogo baixo, agora a gente vai entrar em uma aqui. Agora é página policial. Se você não quiser falar sobre o assunto, eu não sei que pé que tá isso, às vezes tem um inquérito, segredo de justiça, porque é uma coisa realmente complicada. Fique à vontade se você não quiser falar sobre isso, tá? Teve uma eleição que você sofreu um golpe, eu vou chamar assim, entre aspas. Fizeram uma maldade muito grande com você, trocaram teu número. Assim, cena de filme, né? Cena de filme. Cena de filme, uma coisa que eu particularmente nunca vi acontecer em outro caso, acho que o teu caso é o único, né? Inclusive uma repercussão. Você que está assistindo depois, entra no Google aí, coloca o nome da Vanessa, põe esse caso que você vai ler na íntegra. Na Folha de São Paulo. Grandes jornais, né? O UOL, a Folha, Estadão, esses grandes jornais cobrindo essa situação. Eu não vou dar mais spoiler. O que aconteceu? O que você pode contar? Como que rolou isso daí? Foram ataques constantes, né? Tem sim inquérito policial. Inclusive, assim, fomos na delegacia esses dias. Então, é um tanto assim que tá lá, vários telefones, e as pessoas falam assim, nós sabemos quem é, mas ainda não dá, não tem o que fazer, porque trocam, né, chip, enfim. Mas foram perseguições, fake news, ameaças, covardemente mexeram, né, até com a questão ano foi isso, Vanessa? Da minha filha. Foi 2012 até 2016 isso aconteceu. Acho que quando eu fui a fundo mesmo, né, 2017, 2018, que aí eu procurei, aí denunciei, fui pro DEIC, aí coloquei nas mídias, enfrentei mesmo, porque daí mexeram com a Valentina, com a minha filha. Então, enquanto mexiam só comigo... Aí saiu a política e entrou a mãe, né? Entrou a mãe. A leoa. A leoa, porque começaram covardemente a perseguir, né, minha filha na escola e usando, sabe... fake news, né, mexendo com a minha vida e com a vida dela. Então, assim, essa questão foi covarde. No dia da eleição, eles pegaram 1 milhão de santinhos. Eu não tinha noção disso, aquelas cédulas na época chamava santinho. Eu não tinha nem noção. Vamos falar pro jovem da rede social. Um santinho é um panfletinho que o político faz. Hoje eles estão fazendo cartãozinho tipo de visita, né? Então é o panfletinho lá que o político coloca o nome dele, o número para você votar, né? Lá antigamente, né, Vanessa? Entendeu? Na nossa época, né? Aquilo era chamado de santinho. Na minha, o William é jovem. E aí colocaram a foto minha. Então usaram a minha cor lilás, a minha foto bem grande, a mesma foto minha de campanha, e colocaram um número de uma candidata laranja. Então, que hoje até é lei isso, né? O que é uma candidata laranja? Candidata laranja é aquela que diz assim... bronzeou muito? Ela se bronzeou. Ela diz assim, olha, tudo bem, eu aceitei colocar meu nome aqui pra compor, que a gente vai falar sobre as cotas daqui a pouquinho, que quase todo mundo acha que é uma coisa e não é. Mas então, essa candidata laranja, ela deixa colocar o nome dela lá, porque precisa preencher a cota, senão aquela chapa não é válida, né? Legal. E aí, o que acontece? Na virada da noite, na madrugada, espalharam esses santinhos. E as pessoas pensaram o quê? Os criminosos que fizeram isso.
Bom, ela tá bem na pesquisa, ela faz um trabalho. Meu trabalho é na rua, é na feira, é conversando, é dialogando. E pra quem eu encontrava, eu entregava o meu papel e dizia, guarda, porque não vai ter boca de urna, se você vai votar em mim, você guarda. Então, graças a Deus, esse era nosso trabalho. Que eu tive aí quase 2.000 votos voluntários, mas por 41 votos eu não ganhei, porque essa pessoa teve quase, acho que 300 votos, votaram nela, porque era minha foto e um número laranja dela, do mesmo partido que o meu na época. Era o mesmo partido. E quando eu fui falar com ela, ela me disse assim, não, eu não sou candidata não, na delegacia. Ela falou assim, só Isso colocaram tá em meu depoimento. nome. Tá lá no depoimento. Nossa. Só colocaram meu nome, nem eu votei em mim. Então, era gravíssimo isso. Na época, hoje é um crime. Na época, né, ainda não era considerado. Falei com os meus professores de direito, né, professores do Damásio na época, de São Caetano, da USCS, e era unânime o que você falou. Nunca vimos uma história desta. Então, esta foi uma história que aconteceu. Fiquei como suplente, assumi depois, porque houve uma cassação, aí, pasme, a segunda violência na política. Eu era a primeira suplente, quem assumiu? O segundo suplente. Fizeram uma Pularam manobra. a fila. Então o primeiro não ganhou. Quem ganhou não foi o primeiro lugar que ganhou, foi o segundo lugar. Porque simplesmente, por isso que é importante você conversar com o partido, né? Minimamente você saber os princípios, os valores do partido. Porque o partido naquela época conversou, fizeram uma negociação entre os vereadores e o prefeito local e falou o quê? Olha, o partido tá abrindo mão da cadeira dela. A cadeira é do partido. Ela não vai assumir. Quem vai assumir é o nosso amigo lá do outro partido. Na época eu era de um partido, não vou falar o nome aqui, e aí o outro partido, o segundo lugar acabou assumindo. Mas como eu falo que Deus é maravilhoso, todo mundo que estava envolvido, né? Todo mundo que eu sei que estavam envolvidos, todos, tinha uns 8 aproximadamente, nenhum ganhou eleição depois. Olha a mão de Deus como nenhum ganhou eleição depois. Então tá aqui pra você que crê assim, né? E o que eu acho mais incrível, é essa politicagem. Vou voltar nesse lugar. Isso tudo que eles fizeram, eu vou usar um entre aspas aqui. Você que tá só nos ouvindo, eu estou fazendo um entre aspas com as mãos aqui. É tudo dentro da lei, né? Então, por exemplo, eu sei que o partido que é dono da cadeira, ou seja, ninguém faz uma coisa assim, não tá na lei. É uma jogatina. Né? Isso. Usa ali, sabe trabalhar a lei também dá, às vezes, algumas brechas ali, né? E fazem esse tipo de coisa, porque realmente alguém que tá lá, que não compartilha desses... Eu não sei se a gente pode chamar de valores, né? Quando é negativo, não, acho que antivalores, né? Alguém que não compartilha disso é um peso, né? É um problema. E olha, é muito importante o que você falou, porque assim, teve uma mulher que na época fazia lá o cafezinho e me acompanhava nas feiras, né? Me encontrava, porque eu trabalho, eu tenho a minha vida, então na época você tá se candidatando a uma vaga. Você se candidatou a uma vaga, o que você faz? Você não vai na empresa? Você não fica na porta da empresa todo dia, né? Porque as pessoas têm muito isso. O político não tá aqui, o político não tem que estar aqui te dando tchau. O político tem que trabalhar. O político tem que criar leis. O político ele precisa fiscalizar. Esse é o papel do político. Se o político tá só dando tchauzinho, bebendo uma cerveja, tá no churrasco, tá no aniversário, precisa entender que você não quer um puxa-saco do seu lado, né? Você quer pessoas que realmente trabalham, que fazem resultado. Né? Então, assim, eu acho que tem que parar com esse negócio desse oba-oba, dessa politicagem, dessa camaradagem. Porque quando a gente vai trabalhar, seja numa recepção, seja como um médico, seja como um professor, a gente tem os nossos deveres. A gente precisa cumprir. Se a gente não cumprir, a gente é mandado embora. Com político, parece que tudo é oba-oba. E mais, eu vou falar mais, William. Quando nós vamos trabalhar, a gente que precisa ter o dinheiro para colocar o combustível, que aliás, tá um absurdo. Eu fui colocar combustível no carro, falei, Jesus, deixar o carro aqui, né? Então, assim... Quebrei alguma coisa? Quebrei você tá me cobrando esse valor? Falando lá com a dona Isabel hoje de manhã, e saindo de casa, ela chegou lá, era umas 6 e pouco da manhã, ela tava abismada com o valor do tomate, eu também, porque eu tinha comprado tomate um dia antes, e ela falou assim, mas eu paguei 15, 18, eu falei, paguei 20 e pouco, então, são né, nesses momentos que a gente precisa entender
é que o político, ele precisa sim ter a capacidade de legislar, ele precisa entender o que ele está fazendo, ter conhecimento sim das leis, mas acima de tudo, ele precisa ter princípios e valores para lutar pelo seu direito, porque você está contratando ele. E quando nós trabalhamos, nós temos regras para trabalhar, nós temos deveres. Perfeito. É isso que está faltando com os políticos. A gente precisa cobrar deles e não é bater aqui neles e achar que ele é um artista chegando na minha casa e, sabe, aí ele tá aqui. E aí a gente cai, quando a gente vai para um extremo disso, a gente cai num fenômeno que vem acontecendo no Brasil de alguns anos para cá, do político popstar, das pessoas brigarem, porque eu sou o político A, eu sou o político B, e aí as pessoas brigando, famílias se separando, porque vota... Então, eu vejo muito na rede social, família, assim, né? eu vejo muito na rede social assim, se você vota no político tal, pare de me seguir, me exclua do seu... Então, assim, o político, antes de mais nada, ele é um servidor público. Né? Ele é um servidor público. Então, assim, ele está lá para servir, ou seja, ele vai pegar ali da expertise dele e vai servir o público, servir as pessoas. Então, não faz muito sentido o político popstar, né? Que a gente também vê assim que o cara pode matar a mãe, que alguém vai falar, não, mas aí a mãe também não estava muito legal, assim, as pessoas vão achar Tá um extremo, né? Eu acho que, eu sempre vou dizer isso, para tudo na vida. Nós precisamos ter princípios, valores, e eu acho que acima de tudo tá faltando amor, né? Amor e respeito, a gente precisa ter. Então, assim, gosta do time A, gosta do time B, tá tudo bem. Eu gosto desse político, eu gosto desse político. Cara, é a tua verdade, não é a minha. Ele representa você, não me representa. Perfeito. E tá tudo bem. Só que depois você não reclama. Depois você não reclama, não vai lá no meu Facebook falar pra mim assim, Vanessa... Estão morrendo aqui no hospital tal, porque aconteceu isso, isso e isso, e agora o vereador lá, que eu tive que dar 5 votos, não, sabe, não tá me atendendo, o que eu faço? Eu falo, não, então, mas não é o vereador, querida, é a lei, é o direito, vai lá, fala isso, calma aí, entra com mandado de segurança e resolve. Não é um favor, é um direito. E aí a gente tem que lembrar que por mais corrupto, mais bandido, mais alguém votou nele, né? Alguém votou nele, senão ele não estaria lá. Ele não entrou. A gente vê, eu não quero aqui usar nomes. Não use, por favor. Né? Mas eu acho que tem um nome, um exemplo que eu quero dar que a gente não entra em briga que ninguém vai defender. Mas, por exemplo, um dos políticos que mais tiveram problema na história do Brasil foi o Collor. A gente lembra quando era criança, Sim. né? Que nossa, minha mãe era... impeachment, e deu aquela zona toda. Cara, o Collor tá aí. Eleito pela população até hoje, né? Então... tá aí nadando de braçada. Então a gente começa a entender também assim, beleza, os caras armam um circo, mas a população tem a sua parcela de culpa de ainda votar nesse tipo de pessoa que sabe que já tem... Porque é uma coisa assim, às vezes você aposta num político, você aposta, apareceu uma coisa aí que não tinha, eu vou apostar. E dá errado? Tudo bem. Você apostou, errou, tudo bem, muda o jogo. Agora, você já saber, né? E aí eu falo que é igual relacionamento, né? Você já sabe que tá dando errado, mas você insiste naquilo e aquilo vai acabar te matando. E aí entra a violência doméstica. E aí muitas procuram a gente e falam assim, dava sinais, aconteceu isso, mas eu não achei que seria assim. Graças a Deus, algumas conseguem se salvar. Então, assim, ó, fazendo uma analogia, né? A violência doméstica acontece justamente a mulher que não consegue enxergar que esse relacionamento está sendo um relacionamento abusivo. Então, na política, isso também acontece. Por quê? Porque esse seu representante, ele não está lá te representando de fato, ele não está lá sendo seu porta-voz, ele não está lá lutando pelos seus direitos, ele não está reivindicando os seus direitos, fiscalizando o poder executivo. Perfeito. Então, só que você quer votar nele de novo, porque ele é bonzinho, porque ele é legal, porque ele tomou café na minha casa. Porque ele é amigo da Dona Maria, que eu amo a Dona Maria, e a Dona Maria morre por causa dele. Então, assim, é isso que você quer? É esse tipo de político que você quer representando a tua vida, representando o teu filho, representando a tua empresa, representando o teu emprego? E a gente precisa, talvez, ter mais profissionalismo, né? Sair do amadorismo, porque esse voto do... Gosta dizendo assim, o Dona Maria, lá, legal, adoro a Dona Maria, mas qual que é o projeto? Amo a Dona Maria. Mas qual que é o projeto? O que eu quero? Né? E uma coisa que me chama a atenção, Vanessa, é assim,
a grande maioria das pessoas não lembra em quem votou para deputado, para senador. E olha, você falou uma coisa que é muito importante, porque assim, deputado, eu falo que é uma das eleições mais importantes que tem. Por quê? Porque a emenda, ela vem para esse deputado. E a gente encontra muitos deputados, né, que eles acabam pegando 1000 votos aqui. Pode puxar, gente, no Google. Pega lá cada deputado eleito. Vê onde foi a votação dele. Não acredita em mim, não. Não acredita em mim, não. Pesquisa lá no Google, por favor. E aí você vai ver que ele teve 100 votos ali, 1000 votos ali, 500 votos ali, 20 mil votos ali, 15 mil. Vê quanto que foi a emenda que ele mandou para essa cidade. Então, vamos trazer o grande ABC. Vamos trazer Mauá. Nós estamos falando de 500 mil de habitantes. Nós estamos falando que não tem um deputado lá na cidade. Então, é uma cidade que podia ter 3, 4, uma cidade que podia ter 5. O grande ABC, nós poderíamos ter vários. Se eu não me engano, acho que São Bernardo, né, tem. Então, o que eu digo é assim, nós precisamos olhar para dentro da nossa casa. Quando alguém, William, fala assim para mim, Vanessa, eu quero montar um negócio. Uma mulher no projeto fala, mulheres que edificam mulheres. Vanessa, eu quero montar um negócio porque eu quero ser uma grande empresária. Eu falei, você é a grande empresária da sua vida? Como que você estrutura a tua vida? Como você estrutura a tua casa? Então, comece por você, se você quer montar um grande negócio. Então, se você quer cuidar, você cuida da tua casa, não cuida? Você vai cuidar do teu bairro, você vai cuidar da tua cidade. Então, é isso. Ah, tá tendo muito assalto. Tá tendo muito assalto. Esses dias, tiroteio, policial, paisano de folga, se eu não me engano foi isso, né? A gente acompanhou. Morte, porque um outro, acho que teve o tiroteio, o policial morreu, enfim, tava de folga. Então é isso que eu tô dizendo. Ah, tá tudo à luz do dia, a gente tá falando, durante o dia. Então, uma insegurança total. Aí, eu vou entrar numa questão que a pessoa um dia virou pra mim e falou, Vanessa, o problema não é meu isso, porque eu tô tranquila. Não, o problema é seu sim. Porque quando você estiver andando na rua, e quando você ir no mercado, e quando você descer do carro uma blindado... hora você vai estar vulnerável, né? Deus o livre. Então, o que eu tô dizendo, aí entra políticas públicas. Aí entra que não é politicagem, a gente precisa de política. Por quê? Porque segurança é um assunto sério. Só que quando o pessoal não tá se importando com a segurança e tá se importando com a politicagem que você aceita desse político fazer... Você e sua família estão vulneráveis, estão inseguros. E é como se a gente fosse conivente, né? Isso. Eu tô passando por essa situação, eu tô sofrendo com a segurança pública, porque assim, existem coisas na sociedade que se você tem um poder aquisitivo um pouco melhor, você consegue dar uma driblada. Então, a escola pública não tá legal, eu vou pagar uma escola particular e uma boa educação. A saúde não tá legal, eu vou fazer um bom convênio e vou ficar... Agora, a segurança em si é uma coisa que a gente tá muito envolvido, seja rico, pobre, tá todo mundo nesse balaio. E é importante que você falou da escola particular, porque esses dias o que aconteceu? Teve um assalto na entrada da baia da filha lá da minha escola. Então, na entrada... Naquela baia onde os carros porque deixam. Um pouco antes, o cara pegou a arma antes de entrar. Então, assim... É isso que você disse, o que nós estamos falando, e tem segurança. Lembra o caso de uma policial de Suzano, que ela inclusive matou o ladrão na frente da escola, Sim. porque ele foi assaltar as mães ali? Isso. Então, o que nós estamos falando é o que você acabou de dizer. Não adianta só um carro blindado, não adianta a escola particular. O problema é seu, sim. O problema é meu, o problema é seu. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade, ninguém tá vivendo... né, sozinho. A gente vive numa sociedade. Então, você sai e entra da tua casa, você vai pro teu trabalho. Então, segurança é uma questão séria. E você sabe que quando eu converso com brasileiros que moram fora do país, é quase que unânime que assim, por quê? Por que morar em outro país? E às vezes a gente acha, porque assim, o Brasil é um país excelente para morar, clima, tanto que o gringo vem pra cá, ele adora, né? Fala, esse país é incrível. É incrível pra passear. E quase que unânime, quem mora fora põe a questão na segurança, né? Porque eles olham o Brasil como o quê quando chega aqui? E do tipo, a pessoa fala assim, cara, não dá, toda hora é um que morre, é um tiro, né? Roubo, assalto, furto, a gente tá ligado com isso daí. Vou te fazer agora, acho que a gente tá muito docinho na conversa aqui. Deus, vou mandar uma espinhosa aqui, uma pergunta. Eita, nós, diga aí. Legal, eu tô conseguindo entender se essa representatividade da mulher ainda tá engatinhando. Você já me mostrou vários problemas, existe a questão da violência,
Mas aí eu tenho que te fazer uma pergunta. E como que faz pra mulher participar mais da política? Como faz pra mulher participar mais da política? Perguntinha simples, mas complicada, né? Ela é venenosa. Vamos lá. A mulher, por exemplo, eu não tô na política, não comecei ontem, como eu te falei. A política eu comecei desde os meus 14 anos, num grêmio estudantil, quando eu senti a necessidade de participar, fazer esporte, né, fazer teatro, e aí nós lutamos por políticas públicas. O que acontece com a mulher na política hoje? Ela precisa de um respaldo. Hoje a gente fala muito dessa cota, né? Então agora eu vou te devolver a pergunta um pouquinho antes de responder, senão vai ficar muito fácil. Todo mundo fala de uma cota, não fala? Que tem que ter, você sabe? Eu sei, uma cota que precisa ter 30% de mulheres na política, não é isso? 30% de candidatas? De candidatas. Essa é a cota, Peraí, né? deixa eu arrumar a minha frase. É a cota. Uma cota que, para o partido lançar candidatos, ele precisa ter 30% de mulheres como candidatas para uma eleição, é isso? Não é isso, e você não é a única pessoa que não sabe disso, porque culturalmente eles estão trazendo essa informação e até amigos, colegas, advogados falam, Vanessa, é sim, 30% não é de 30, mulheres. é 40? Não são 30%, eu vou dizer como que funciona. São 70% de um gênero e 30% de outro gênero. Então, poderia ser 70% mulheres e 30% homens. Ou seja, a gente está condicionado a colocar a mulher na cota menor. Socialmente. E sabe o que é engraçado? E aí, olha, mais um professor, a importância dos professores na nossa vida. Quando eu estudei Direito, depois, né, que eu fui querer entender sobre política, eu fui estudar Direito. E aí, o meu professor, Robinson Nicásio, eu fiz... o meu TCC foi exatamente sobre isso, sobre o percentual da participação. E esse professor ficou assim, Vanessa, que incrível você falar sobre isso, porque ninguém fala sobre isso, que são 30% de um dos gêneros. E a gente precisa debater isso. Eu desafio, inclusive, vocês pesquisarem, até hoje, eu acredito que nem o partido que diz lá, Partido da Mulher, mas eu acredito que nenhum colocou até hoje, eu desafio, 70% mulher, 30% homem. Um dia, esse meu sonho, eu vou realizar. Que incrível. Que é lei, né? Não é favor, é direito. Não é favor, é direito. Esse vai ser um sonho que o dia que eu tiver a condição de estar à frente de um partido, né? E conversei muito com a Renata Abreu, do Podemos, e isso foi o que me deixou feliz, porque ela compartilha desse sonho, desse equilíbrio. Então é isso que eu tô buscando. Pessoas que a gente precisa se conectar com pessoas do bem, porque os iguais se atraem, William. Perfeito. Não são os opostos, são os iguais, né? Então acho que é isso que a gente precisa procurar. É muito legal você trazer isso, porque assim, teoricamente, vamos pensar num mundo teórico aqui, tá? Do papel. Eu vou falar até da lei para eles pesquisarem. Lei 9.504, de 97, a lei das eleições, artigo 10, né? E olha, uma lei de 97, né? A gente já devia saber, né? Mas, é o que eu te falei, colegas advogados, né? Falam, Vanessa, mas não, são 30% de mulheres. Eu falo, vamos dar uma lidinha aqui, ó. E não é porque... É porque não traz mesmo. É porque, assim, culturalmente... A gente está condicionado a achar que a cota é para mulher. Isso. E aí, se não é a especialidade do advogado eleitoral, 30% de mulheres, porque... Eu que sou analfabeto jurídico, então eu vou fazer a minha perguntinha assim, bem raso, né? Então quer dizer que se tiver um partido, ele não pode ter 100% de mulheres. Não. Ou seja, a lei diz que 30% tem que garantir o outro gênero. O outro gênero. Então, por exemplo, poderia ter 70% mulheres, 30% homens, ou o contrário. Ou 50-50, né? Isso, mas eles colocam... No mínimo. Eles colocam como se fosse um favor essa cota de candidatura. Eles colocam que 30% tem de ser mulher. E não, pode ser 70% mulher. E eu desafio um partido a fazer isso, que eu não vi ainda. E aí volta naquilo que você estava explicando da moça que era laranja lá, no negócio do panfletinho, que ela foi colocada para cumprir essa cota. Para cumprir essa cota. Por quê? O que acontece? William, a pessoa acaba ficando desinteressada. Porque ela fala assim, a mulher ela é tão perseguida, ela vai sofrer tantos ataques,
E aí ela não tem o respaldo político. Sim. E ela acaba falando, pra que eu vou entrar nessa guerra aí? Pra que eu vou brigar por isso aí? Uhum. Sendo que antigamente, hoje eu conversando com uma colega minha, né, a doutora Gabriele e doutor Gregory também, colegas advogados, nós estávamos falando sobre isso, porque as nossas mães, as nossas avós, o que é política? Lá atrás, quando uma tinha um problema, a outra pegava, não, vem cá, vamos se ajudar, vamos ali, tem associação de bairro, vou no hospital com você, vamos ali no postinho, né? Uma ajudava a outra, né? E aí, hoje, o que está acontecendo? Hoje, cada um, infelizmente, né, nessa questão da falta do amor, da falta de empatia, cada um olha o teu umbigo, as pessoas estão se afastando até da família cada vez mais, e o direito fica perdido, porque nem sempre você vai ter alguém pra te orientar. E é isso que eu falo, que é o que a gente precisa. Então, assim, a gente precisa de mulheres na política, a gente precisa incentivar as mulheres na política, mas que isso seja de fato. E, de fato, isso não acontece. Está começando, mas não acontece. Ainda não chegou onde deveria, né? E só vai chegar quando 52% da população, que nós, mulheres, né, tivermos ali a coragem de olhar para outra mulher e falar, ela me representa. Eu quero estar lá. E na outra eleição de vereadora, é o meu sonho ver vereadoras eleitas na cidade do Grande ABC. Nós precisamos de mulheres eleitas. E vamos trazer o dado de novo, a gente já falou aqui no começo, mas vamos trazer o dado. A cidade que a gente vem, Mauá, tem 23 vereadores Homens e 0 mulheres. Zero mulheres. Então, assim, não tem uma mulher ali. E eu acredito muito que existam temas que, por exemplo, sei lá, vamos questão discutir... da lei da menstruação, gente. Isso. A mulher, quando nós, né, menstruamos... Você bota um monte de homem pra discutir... Nós sabemos o que é isso, o que é quem não tem um absorvente, quem tá indo pra escola, que não vai ter a roupa ali, vai manchar. Isso é uma realidade, isso é um fato, né? Então, a gente precisa discutir, sim, políticas públicas para as mulheres. A gente precisa discutir. Como também a questão do uniforme. Que muitas mães estão ali lavando um uniforme e o outro e vai mandar para a escola. E isso acontece na particular também. Tem que mandar 3, 5 uniformes. Não tem para mandar 3, 5. Eu vou mandar só mais uma mudinha de uniforme. Então, assim, como que é que o poder público não vai trabalhar para isso? Precisa trabalhar. Como a questão também que a gente está discutindo das crianças autistas, que precisa ter um acompanhamento, mas não é só lá preencher e dizer, olha, tem alguém ali acompanhando. Não é isso. Sabe por quê, William? Muitas mães vêm falar comigo, porque as outras crianças acabam ficando impressionadas porque elas estão ali e se não tiver um cuidado de trazer, de realmente incluir, de ter essa inclusão, e não da criança não participar, de não ter ali pessoas que estão capacitadas para acompanhar. E é isso que nós precisamos. Então, assim, o discurso tá lindo de todo mundo. Tá lindo, eu olho o discurso, mas eu quero saber na prática que políticas públicas estão sendo feitas para aquelas pessoas que necessitam. E a mãe, por exemplo, que eu falei, a mãe de um autista esses dias, de uma criança autista. Não tem o que fazer, Vanessa, tem o que fazer sim. Quem é a pessoa, como aconteceu, onde foi. Então vamos buscar. É isso, né? Precisa solucionar. E aí volta naquilo que você sempre fala, né? A campanha, quando eu assisto a campanha política, né? Enfim, campanha política na televisão e tal. Parece novela, Não, né? parece que a gente mora na Suíça, né? Você fala, nossa, tudo funciona, tudo tem solução, tudo uau. Que lugar fantástico que a gente tá. Mas a vida real, a hora que você vai comprar o tomate lá, a hora que você vai abastecer o carro, a vida real, ela é mais difícil, né? E onde que você vê que tá essa importância da mulher? Onde que ela faz a diferença? Porque vamos pensar, né? Cognitivamente, a inteligência de um homem e uma mulher é igual, né? Ou seja, onde um homem pode tomar uma decisão, uma mulher também pode. Onde que você vê que a mulher tem esse diferencial? Ela consegue olhar uma mesma situação, mas com uma visão diferente. Onde você acha que ela se destaca? Eu acredito, William, é o que eu sempre falo nas minhas reuniões, a dona de casa. Para mim, a maior empreendedora é a dona de casa. Que ela tem um orçamento, e o orçamento que é dado para ela tem prudência, ela tem princípios, e ela quer cuidar
ela precisa cuidar e dar segurança para a família dela. Fora ela tem a multiplicação que ela faz, né? Como que consegue exatamente. manter... Então, o que eu digo é assim, a gente tem essa sensibilidade, e isso é o dom da mulher também. Claro que o homem tem a força, tem a inteligência, mas tem assuntos e todo homem, ele reconhece isso quando ele olha para a mãe dele, para a esposa dele, porque a mulher é bíblica, ela edifica o lar. Então, esse projeto Mulheres que Edificam Mulheres, se a mulher edifica o lar dela, se ela edifica uma outra mulher, eu creio que a mulher na política consegue edificar também a política, consegue edificar políticas públicas, porque ela vai pensar numa política, igual muitas mães falam comigo, do adolescente de 16 anos que estão pedindo para ele ir lá votar, né? Com a cara de pau, tem que votar sim, mas fala real. Por quê? Porque não ensinam para ele que ele poderia ter um curso, capacitação para ele trabalhar como aprendiz. É lindo. Aprendiz. Cadê de fato? Você criou políticas públicas para ele ser aprendiz aqui na cidade? Nas empresas? Então, assim, o discurso tá bonito, mas essa mãe, ela sabe que o filho dela, com 14 anos, 16 anos, ele precisa ajudar, ele quer trabalhar, ele quer ajudar. Ele não quer estar na rua aí, vagando. Ele quer trabalhar, ele quer estudar, ele não tem oportunidade. Só que como que você vai ter uma experiência de trabalho, um jovem? Eu já passei por isso, de primeiro emprego. Como é que você vai ter uma experiência que te pedem se não te dão oportunidade? Primeiro emprego com experiência, né? Como é que é isso? Então, assim, precisa ter alguém para defender o direito desse jovem. E a mulher tem essa sensibilidade. E a mulher tem a sensibilidade da questão que você disse, que nós comentamos aqui, o gás, o tomate, tá aumentando, é ela que sabe da questão, é a economia, é ali da casa dela. Então a questão da saúde, do remédio, quantas mães nós olhamos ali que às vezes um filho tá com problema, não dá para fazer uma inalação, não dá para dar um remédio. Então a mulher tem esta sensibilidade. E o que eu estou dizendo para você, não tem de ser só mulher. Eu não tô aqui dizendo que tem de ser a mulher. Eu estou dizendo que, minimamente, temos que ter uma representatividade lá, já que é lei. Okay. Só que essas mulheres, nós, mulheres, precisamos olhar para outras mulheres e falar assim, ó, vai lá, que nós somos capazes. Vamos cuidar do que é nosso. O que é nosso? A nossa segurança da nossa família, a saúde da nossa família, a economia da nossa família, a educação da nossa família, é isso. Então, a mulher que se sentir responsável e que quer edificar realmente o teu entorno, ela vai cuidar disso. E quando a gente... Eu gosto de, às vezes, fazer algumas analogias, assim, pra gente conseguir olhar uma mesma situação de outro ângulo, né? Vamos imaginar um tema que é pertinente só a homens. Calvície, sei lá, é uma coisa que, né, só acontece com homem. Imagina 20, 30 mulheres sentarem numa mesa para discutir soluções para calvície. É meio ridículo, né? Você fala, o que tem a ver? A mulher, ela não sabe o que é isso aqui. Agora, por que acham então que 20, 30 homens vão sentar para discutir menstruação? Isso. Né? Então, do outro lado, seria ridículo colocar mulheres para discutir um tema absolutamente masculino. Então, por que isso passa tão... Né? Se você perguntar para mim assim, você acha que uma mulher precisa de um absorvente? Eu vou falar, não sei, acho que não. Pra que essa lei? Não sei. Pra que essa lei? Pra que essa lei? Mas, quer dizer, aí a gente vai entrando em outros assuntos, né? Por exemplo, quando tem questão de racismo, questão de xenofobia. Não adianta a gente achar que, assim, não, estão reclamando à toa. Não, assim, precisa ouvir. O que essas pessoas estão passando? O que tá acontecendo? E é importante isso que você falou, porque, assim, é a dor de cada um. É a verdade de cada um. Você não tem uma identidade? Cada um tem uma identidade, não tem? Então, se é a sua dor, é a sua verdade, como é que você quer questionar do outro? Então, eu acho que, assim, essa empatia, esse entendimento, essa compreensão precisa ter. Mas, antes de tudo, quando você procura um médico, porque você tá com uma dor, você tá com uma doença, o médico, ele estudou pra isso, ele se capacitou pra isso, e mesmo assim, ele vai pedir pra você fazer os exames e vai acompanhar. Eu trago... E aí, se não tiver um cuidado, primeiro Deus, depois a medicina, a pessoa morre, mata a pessoa. Né? A imprudência, a negligência, não é isso? Todos os dias. A política não é diferente. Estão matando pessoas.
essa péssima politicagem que está acontecendo está matando pessoas. Por quê? Porque quando a pessoa não tem acesso à saúde, quando a pessoa não tem uma segurança, quando a pessoa não tem educação, quando a pessoa não consegue trabalhar por conta da crise, por conta da economia, por conta que não pode fazer uma faculdade, enfim, está destruindo famílias. Perfeito. Talvez não destruiu a família do fulano, mas destruiu a do teu vizinho. Então, assim, é um problema seu, sim. É um problema meu, sim. Agora, se você não quer ir lá no Congresso, se você não quer representar, então escolha direito quem vai te representar. Esses dias eu vi uma imagem, Vanessa, que me chamou muita atenção, que era assim, mostrava a cidade de Hiroshima, né, onde Sim. foi colocada a jogada a bomba atômica em 1945, e mostrava uma favela no Rio de Janeiro, né? Então, assim, a favela no Rio de Janeiro ali começando, tal, na década de 40, e a cidade de Hiroshima totalmente destruída. E aí tinha uma foto do mesmo lugar em 2021. Hiroshima totalmente reconstruída, uma cidade, né? E no caso ali da foto no Rio de Janeiro, a favela maior, então mais pessoas morando na situação precária, aquelas coisas. E aí embaixo tinha uma frase assim: a longo prazo, a corrupção é pior que uma bomba atômica. Nossa, forte, é verdade. Né? Porque é o que você falou. Porque às vezes não mata igual a bomba atômica, mata 1000. Mas a corrupção ela mata o dia a dia. Né? Ela mata o dia a dia. O pai de família que toma um tiro, a mãe de família que morre no hospital, o pai de família que olha aquele adolescente que na porta da delegacia tá batendo no adolescente porque ele foi roubar, porque ele que você fez isso, seu pai é trabalhador, sua mãe é, né? E aí você olha e fala assim, tem que ter políticas públicas na comunidade. Precisa trazer esse jovem pro esporte, pra cultura. Exatamente. Eles querem trabalhar. E tem uma outra coisa. Não dão oportunidade pra eles, William. Eles querem trabalhar. Eu acredito muito nisso, porque assim, tem que ter polícia, tem que ter repressão ao crime, tem que ir pra cima, né? Não dá pra ficar, como diz o teu irmão. Sem massagem, né? Sargento Ala sem massagem. O irmão da Vanessa, que é vereador lá em Ribeirão Pires, o Sargento Ala, ele fala sem massagem, porque o vagabundo ali ele não tem dó daquela família. O cidadão de bem, né? Na continência. Mas assim, se a gente não cuidar da criança e do jovem, aquela polícia que tá lá na ponta, ela vai ficar enxugando gelo. Prende, solta, mata, cria mais um, põe lá no lugar. Então, assim, o que está hoje instalado, tem que ter polícia, tem que ter, né, segurança pública. Mas a segurança pública não se resolve com mais segurança pública a longo prazo. Sim. Né? É igual você está falando. Será que se aquele jovem... E aí, quando a gente pensa em coisas públicas, acho que a gente tem que ter uma visão estatística, né? Uma pessoa teve todas as oportunidades e foi pro crime. Tudo bem. Na estatística tem sempre um que escapa do nosso cálculo. Sim. Mas se a gente pega a massa, por que um jovem com oportunidade de estudar, com oportunidade de cultura, com oportunidade de lazer, ele falando assim, eu posso roubar, eu posso ser criminoso, mas eu posso estudar, trabalhar e manter a minha família e ter a minha família de forma honesta, qual a probabilidade desse jovem optar pelo crime? A gente baixa muito, né? E é muito importante o que você falou, porque eu fiz uma palestra esses dias do movimento Mulheres que Edificam Mulheres, não é favor, é direito, e tinha um grupo de jovens, né? E aí eu brinco no final, porque eu falo assim, vocês acham, né, que eu nasci em berço de ouro, né? Ou que eu tive uma vida tranquila, ou que eu era pobre? E aí é assim, quase unânime, né? Ou ela nasceu no berço de ouro, ou ela tinha uma vida muito legal, muito boa, assim, legal, óbvio, né? Amor, família, estrutura, fé, isso sempre. Playboyzinha. Playboyzinha. E aí, eles ficam tudo assim, de boca aberta, quando eu falo assim, olha, eu dividia, meus 3 irmãos, meu pai e minha mãe, nós dividíamos lá 4 camas, beliche, nós morávamos em 2 cômodos. Como assim? Como assim, doutora Vanessa? Como você chegou, né? Onde você chegou? E aí entra aquela questão do jovem de novo. Eu não tinha condição de estudar, de pagar cursos, e aí contei da outra vez, né? Da Socorro, que me deu um curso, onde eu também trabalhava numa escola de manhã, limpava a escola, ajudava sendo monitora. À tarde eu
participava e tinha o curso também. Então, assim, eu fui me capacitando, eu fui estudando, porque era algo que ninguém roubava de mim. Então, assim, você vai crescendo, você vai se estruturando. E eu falei, se eu conseguir, imagina vocês vão chegar muito além. E eu acho que é isso, essa esperança deles olharem e falar assim, eu também posso. O que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho? Depois eles me mandaram mensagem. E aí entrou, né? Doutora Vanessa, onde que tá? Tem o Jovem Aprendiz? Você sabe se estão contratando? Eu quero começar a trabalhar, eu quero fazer cursos. E onde que estão essas políticas públicas? E aí é isso que eu falo. A gente precisa cuidar dos nossos jovens. Nós precisamos, porque é o futuro, né, de amanhã são eles. São os cidadãos de amanhã. Então, se eu tenho uma filha hoje de 8 anos, né? Quando ela tiver 18, 20, 25, você precisa estar cuidando desses jovens. É o entorno, é todo mundo. Então, é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. E é muito legal porque eu tenho dado aula para muitos adolescentes e tem uma característica que é muito bacana. Às vezes, aquele adolescente que mais dá trabalho na escola, aquele que bagunça e tal, né? Chama atenção. Não né? vou julgar, né? Porque eu não fui o adolescente mais quietinho da escola, né? Então dei um bom trabalho para as professoras. Sempre se reconhece, Isso, né? Tem uma frase que iguais, boi preto conhece boi preto. Aí meu pai dizia isso. Né? Lá quando a gente chega na sala, as professoras falam, essa sala aqui é eu falo, deixa comigo. Deixa aqui que aqui é a minha área. Aqui é a minha área. Mas você sabe, Vanessa, que só de você colocar esses jovens para canalizar aquela energia numa coisa que ele vê resultado, assim, ó, bum, vira você parece que você troca uma chave. É isso, você vira, eu uso muito isso, você vira a chave, você troca a chave. Então ele tá usando aquela energia para fazer bagunça, para fazer molecagem, que também tem uma parte que é da idade e tá tudo bem, mas quando você consegue engajar num projeto, você fala assim, não tem um adulto engajado igual esse jovem que tá aqui. E lá aconteceu muito isso, porque assim, os jovens estão muito antenados hoje, né? Com a internet, com o celular, com a questão de edição de vídeo. A Valentina tem 8 anos e edita vídeo. Eu falo, dá 5 minutos ela editou um vídeo enorme. Eu falo, meu Deus, né? Faz vídeo em inglês, né? Ela já faz tá num outro patamar. Então, o que eu falo assim, quando você incentiva esse jovem e ele olha e fala, que legal que é estudar, que legal que é praticar esporte, que legal que é ser um aprendiz, ele vai se desenvolver. Só que ele não tem essa oportunidade. E é isso que nós precisamos. Então, não é só ir lá, né? E daí eu vou falar aqui 2 assuntos agora. Não é só ir lá na propaganda política eleitoral e falar, precisamos de mulheres na política, olha, nós vamos apoiar vocês, e de fato isso não acontece. Então pesquisa, olha quantas foram eleitas no partido que está dizendo isso. E aí o jovem, vai lá tirar o seu título agora, assim. O que você fez aqui esses últimos anos? O jovem tem que mesmo tirar o título. E ele tem que entender que ele não tem que tirar por causa de uma onda que estão falando que ele tem que tirar para votar naquele ou nesse outro. Eu falo que o jovem, ele tem que ter o mesmo rigor na hora de votar que as pessoas têm com ele quando ele entrega um currículo, porque eu já entreguei um currículo. Então, quando o político pedir o seu voto, pede o currículo dele. Eu falo isso pro jovem. Pede o currículo do político, porque é você que vai contratar pela primeira vez. Cobre como você é cobrado. E por isso que os jovens gostam de estar comigo nas palestras, porque eu já fui. E eu sei como é quando você vai procurar um emprego com currículo e que eles falavam assim, você não tem experiência, né? Dá vontade de falar assim, meu querido, como eu vou ter experiência se você não me dá oportunidade? Mas me dê a oportunidade que eu vou te mostrar a minha capacidade. Porque uma coisa eu falo, William, princípios e valores você não molda, você não ensina. A parte técnica você ensina. Então, quando eu contrato uma pessoa, eu contrato por causa dos princípios e valores dela. O resto eu ensino. E o RH ensina muitas da gente que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e são demitidas pelas habilidades comportamentais. Por que já não contratou direito Problemas no começo, comportamentais, então? Né? E custa muito. Agora, o político mal escolhido, não dá pra mandar ele embora, né? Só dá pra mandar ele embora daqui 4 anos, mas aí o estrago já tá feito. Daqui 4 anos, e se ainda ele esquecer disso e ter um churrasco na sua casa ou alguma coisa, ou a Dona Maria pedir, a gente não lembra quem votou. O cara te dá um abraço e fala, que legal, ele veio aqui na minha casa. Nossa, tão bonzinho, ele veio aqui na minha casa. Agora, de onde surgiu essa frase? Não é a favor é direito? Não é a favor é direito. Então, essa frase, não é a favor é direito,
Então, desde criança, né, da minha adolescência, que eu não tinha condições, olhava algumas amigas, eu nunca gostei de me vitimizar. Pelo contrário, eu olhava e falava, poxa, que legal. Eu ainda falava pra ela dar valor, porque se o pai e a mãe dela tinham condição de pagar a aula de balé, pagar o teatro pra ela ter um tênis legal, uma roupa legal, eu sempre falava assim, meu, dá valor pra sua mãe, pro seu pai, né? Então, eu não tinha essa condição. E eu falei assim, cara, como que é pra ter isso daí? Né? Porque as pessoas ficam... Não é um favor, é um direito nosso. Porque, assim, a pessoa tem que pagar o aluguel, a pessoa tem que pagar o imposto, a pessoa tem que pagar o gás, a pessoa tem que pagar a luz pra ter luz, a pessoa tem... Então, pra que servem esses políticos aí? Só que aí eu fui conversar com o meu professor, na época, né? E eu fazia muita redação, a Cida, na terceira série, a professora falava assim... Eu nunca esqueço da sua redação. Ela colocou lá no Facebook, você falando que um dia ia ser presidente do Brasil. Porque eu falo assim, isso tem que mudar. A gente precisa de leis, a gente precisa de pessoas que realmente seja porta-voz de quem precisa. Então, não é favor, é direito. Precisa ter cursos na escola. Precisa ter cultura na escola. Precisa ter educação, né? Cursos profissionalizantes. Só que aí era de uma adolescente falando. Quando o tempo foi passando, aí... que eu fui estudar o direito, que eu fui entender o direito. Falei, opa, peraí, o negócio é mais sério aqui. Aí eu via um político, uma senhora, falar assim, chorando. Vanessa, eu tenho que votar nele. Porque ele pegou aqui o meu título, ele tirou cópia do meu título, Vanessa. E se eu não votar nele, eu tô sendo ameaçada. E aí eu não vou poder votar em você. Mas por quê? Porque ele conseguiu uma vaga na escola pra mim, na creche. Mas isso não é favor, é direito. Mas ele conseguiu uma vaga pra eu fazer meu exame, que 6 meses eu não tinha conseguido exame de mamografia. Mas isso não é favor, é direito. E eu falava assim, dona Maria, vamos fazer o seguinte, você não precisa não falar, não tem nem como saber que você não votou nele. Eles falam isso porque proporcionalmente naquela zona eleitoral, naquela sessão, eles têm que ter um voto. Precisa arrancar isso das pessoas. Precisa começar, sabe, Mr. M? Tem que começar a arrancar essas coisas. Revelar o que é de fato o que acontece na política. Então, assim, vota nesse político se ele for um político que luta pelo seu direito. Não é que tá fazendo uma troca covarde com você de um direito que é teu e ele tá querendo barganhar, negociar isso. Então, essa é a minha fala. Eu ensino às pessoas o que não é um favor, é um direito. E aprendo com elas também, quando eu fui ouvir essas mães de crianças autistas que estavam desesperadas. Por quê? Porque os alunos em volta da criança estavam começando a ficar desesperada. A criança desesperada porque não estava tendo um suporte, um amparo. Então, tudo isso precisa ser cuidado. É igual um médico quando vai estudar o teu caso. E aí, por que você estudar o direito? Se para você ser candidato, você só precisa... Você não, né, saber ler e escrever lá teu nome, né? Então, assim, eu acredito que não é isso. Então, se a lei não está dizendo isso, vamos nós, e aí volto para os jovens, pedir o currículo do candidato. Porque, minimamente, se alguém vai vai elaborar leis e vai fiscalizar, precisa entender do direito. Ponto. Para começar, para qualquer cargo hoje, exige algum requisito, não é isso? Por que para política é diferente? Que é o que administra tudo. Administra a sua cidade, administra o seu estado, administra o seu país. Então, a gente precisa entender política. A gente precisa odiar politicagem e precisa começar a gostar de política, porque esse negócio é nosso. Esse país é nosso. Esse bairro é nosso. E essa cidade é nossa. É igual sua casa. Sua casa vai virar uma bagunça, uma zona, todo mundo faz o que quer. Não, tem que ter ordem na casa, tem que ter disciplina na casa, tem que ter regras na casa. E é isso que a política, eu acredito que a política, ela veio pra isso. As pessoas só precisam entender e gostar. E quando elas entender, tadinho desses caras aí. Aí o jogo vai mudar. Ninguém segura uma população focada, né? Porque aí a coisa muda. Eu tô até com o currículo da Vanessa aqui, ó. Você fez faculdade de administração, direito, especialização em gestão pública, é presidente da comissão da gestão pública da OAB de São Caetano do Sul. Então, assim... Concluí após em direito eleitoral e direito eleitoral e empresarial. Essa fera aí, bicho. É o currículo da Vanessa, meu. Comprido, né? E por que é importante tudo isso que você estudou? Eu acredito que foi o que foi me edificando, me qualificando já
que eu estava à frente para representar essas pessoas, eu precisaria entender do que é o direito de cada uma. E além disso, aí eu fui para a parte das políticas públicas também. Então eu acredito que alguém que está se candidatando a qualquer vaga, seja numa empresa, seja na tua vida, como teu esposo, teu namorado, teu marido, seja como teu amigo, seja no teu trabalho, seja na igreja, a pessoa que vai te representar, que vai estar ao seu lado, ela precisa primeiro conhecer de fato ali a verdade do que está acontecendo, por exemplo, nas leis, quais as dificuldades que a gente vive. Então, nesse caso que eu te falei, crianças que não têm cursos, crianças que não têm uniforme, crianças que não têm acesso, por exemplo, à saúde, crianças que hoje precisam usar um aparelho, né, e não tem odontológico. Então, assim, são esses detalhes, William, que a gente precisa. A gente precisa de pessoas do bem em volta da gente. Eu fui me capacitar para isso. E a parte prática, que eu acho que você precisa ter autoridade no assunto. Mas você precisa o quê? Ter vivenciado isso também. Ter a experiência disso. Então, eu fui me capacitar na questão eleitoral, na questão jurídica, na questão administrativa. Mas essa parte também da experiência, eu vivi isso. Graças a Deus a minha filha não vive, mas eu vivi isso. Eu sei o que é você não ter o uniforme, o que é você não ter a condição de ter um curso profissionalizante. Então, essas mães, eu entendo elas. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que se unir. E precisa ter representatividade lá, feminina, para que a gente possa debater esses assuntos de forma que seja realmente de qualidade, né? Que a gente tenha ali, de fato, leis elaboradas para solucionar esses problemas e não para ficar lá fazendo de conta. Olha, tem a lei disso, a lei daquilo. E na prática funciona? Tem a lei Maria da Penha. Ok, aí vem a mulher e me procura assim: Vanessa, se eu denunciar, o que vai acontecer? Porque eu não tenho respaldo. Eu não tenho. Ah, tem uma viatura, tem isso, tem aquilo. Mas não tem de fato um respaldo. Quando eu for lá, às vezes a mulher que tá lá à frente, ou o cara ainda fala assim: a culpada é você. Só que essa mulher não tem uma independência financeira. Não tem políticas públicas para ela. Então é isso que eu falo. A gente precisa direcionar. Então precisa juntar a capacidade técnica, a parte jurídica e também a parte para você entender o que está acontecendo. É isso que você precisa de fato fazer. E pra gente encerrar, né, você vê, parece que a gente tá conversando há 10 minutos, a gente tá aqui muito tempo batendo papo aqui, e se deixar a gente vai, esse papo aqui a gente flui ele até amanhã cedo. Quais são aí os projetos para os próximos curto, médio e longo prazo? O que você está pensando para o futuro? O que toda essa tua experiência de vida e de conhecimento técnico, né? Então, assim, o sentar lá e ler o livro e a vivência, essa junção, o que você está pretendendo para os próximos passos aí? O que vem pela frente? Quais são os seus projetos a partir de agora? Eu acredito que tudo aquilo que eu passei, até mesmo essas perseguições políticas que aconteceram, elas foram para me fortalecer. Como eu disse para você no início da nossa conversa, a minha fé me estrutura, o meu amor pela política, de estudar essa parte mesmo de cidadania. Nós desenvolvemos pelo Instituto uma cartilha nacional de cidadania. Vai ser lançada agora no mês de maio. Então eu estou muito feliz porque é um projeto que ficou anos para ser elaborado e agora está saindo. Essa cartilha é o quê? Não é favor, é direito. Para mostrar para as pessoas, para que elas, quando elas me procuram no Facebook ou no Instagram, ou numa rede social, eu consigo explicar para elas. Mas elas precisam ter acesso a direitos básicos, que às vezes elas acham que é um favor e não é um direito. Então, a cartilha nacional não é favor, é direito. Quero agradecer muito a Deus. Em maio agora, ela vai ser lançada, né? Legal. E fora isso também, a gente tem um projeto Mulheres que Edificam Mulheres, e nesse projeto a gente está percorrendo vários bairros, né, no grande ABC, várias cidades, que são mulheres participando, uma ajudando a outra. Porque uma tem um problema na questão empresarial, a outra na questão emocional, a outra na questão espiritual, e quando uma acaba edificando, uma ajudando a outra, eu acredito muito nesse poder da mulher, sabe, William? E sou pré-candidata a deputada federal.
Eu acredito que nós precisamos eleger pessoas capacitadas para nos representar. Pessoas que conhecem de fato o que é direito, o que não é favor, que não temam ao homem, porque eu não temo ao homem, eu só temo a Deus, então eu não tenho medo. Eu acho que quando a gente se candidata, a gente está à frente de um projeto, a gente precisa ter fé e coragem, é isso. Então, como você disse, eu tenho uma filha, eu luto por ela, eu não vou estar aqui para sempre. Eu quero uma cidade, eu quero um estado, eu quero um país seguro para minha filha. Eu tenho certeza que o cidadão de bem que também quer, ele vai querer alguém que represente ele de fato e não de faz de conta. E eu não gosto de nada que é de mentira, eu gosto do que é de verdade. E eu acredito que o grande ABC, e principalmente na cidade de Mauá, historicamente, nós vamos ter uma mulher eleita deputada federal. Representando meio milhão de habitantes. Então, é isso que eu acredito e acho, sim, que é possível. Nós precisamos ter pessoas lá que não vão barganhar o teu direito, porque valores e princípios, eles não vão conseguir comprar, corromper. Então, quando falam da Vanessa Bonfim, não falam de partido, não fala que partido ela é. Diz, ela é do projeto. Não é favor, é direito. É isso. Muito bom. E esse nome, aliás, é incrível. Vou te deixar registrado aqui novamente, porque o conhecimento liberta, né? Uma vez que a gente sabe das coisas, a gente consegue se libertar de algumas amarras que a ignorância nos traz, né? Talvez a ignorância seja uma bola de ferro no nosso pé e o conhecimento tira a gente desse lugar. Sim, e trazer um pouquinho essa questão que você falou, vou reafirmar aqui essa questão das mulheres que edificam mulheres. Somos 52%, né, representando aí, então nós precisamos dar as mãos para as outras e edificar e ter essa representatividade de fato. Agora uma última pergunta, você fez a malhação porque o personal trainer tá lá bravo, ó, quer saber se foi feita aí... Gente, eu vou ter que falar, o Thiago Caldeira tá aqui nos estúdios. A nossa agenda é tão difícil, né? Tá aqui, ó, no finalzinho, né? Passando aí quase 7 horas da noite. Eu falo assim, a gente cuida bem. A mulher, esse projeto Mulheres que Edificam Mulheres, o Thiago pode até entrar aqui. Mulheres que Edificam Mulheres. Quando elas falam assim pra mim, Vanessa, o que você trabalha nesse projeto? Eu falo, é de dentro pra fora. Gente, é igual a questão da política. Você não é da sua casa? Você não cuida da sua casa? Você não edifica seu lar? Você não edifica a tua família? Depois você não vai edificar teu bairro? Depois você não vai edificar a cidade, o estado, o país? Assim é você com o teu corpo, com a tua alma. Se você não tiver estruturado com a tua fé em Deus, e quando eu falo fé em Deus, eu não tô falando de placa, tá? De igreja, eu tô falando fé em Deus. Com a tua família. Porque tem pessoas que pensam só em trabalho. Tá, cara, você vai parar onde? Você não tá usufruindo disso, você não tá do lado da tua família. E amanhã, ó, a pandemia veio aí pra mostrar que no estralar de dedo a pessoa morre, acabou tudo. Então o que eu falo é edificar a alma, edificar a mente, edificar o corpo. E o Thiago, né, junto com o Blade, isso é disciplina, eu podia falar aqui, não suportava treinar. Né? E você entende que não é uma questão de hábito, de educação, o teu corpo agradece. E eu tô sendo, acho que, uma aluna disciplinada, o Thiago tá ali. Tá ou não? Já ao vivo. Aí, tá. Muito bem, foi aprovado. Então essas mulheres, elas até me procuraram, Vanessa, como que a gente faz? E aí eu mando @ lá do Thiago Caldeira, do Blade, é isso. Precisa cuidar, sim, do corpo, da alma, da mente. Muito bem. Isso. Vanessa, obrigado. Acho que foi muito importante. A gente teve uma aula aqui hoje, aprendemos muita coisa. Aprendi importante sempre ouvir essa posição, como eu disse, né, de alguém que viveu e de alguém que estudou. Então, acho que a junção disso tudo é o mais importante. E você que está aí assistindo a gente, gostou do assunto, achou que isso é relevante, isso aqui vai trazer novas visões, conhece alguém que está ali sem saber o que fazer, compartilha esse vídeo, manda, porque é muito importante se a gente quer fazer alguma coisa pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelo nosso estado, pelo nosso país. A política é o caminho. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Tamo junto, é isso aí. Nós somos responsáveis e é isso. Beijo, obrigada, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Beijo, Valentina, te amo.